Oiê! Oiê! Vídeo prometido de comemoração dos 100 mil inscritos. Estamos aqui para cumprir. Desculpa o atraso, é que foi difícil de conseguir conciliar, né? E a gente estava viajando quando bateu os 100 mil. Mas cá estamos para falar do nosso casamento. Eu peguei o álbum aqui. Vou tentar mostrar umas partinhas, mas a gente também quer colocar... Da festa do nosso casamento. É, da festa. É, não, da cerimônia também, né? É que do nosso casamento parece que a gente vai lavar roupa suja aqui, né? Ah, entendi. E eu também quero colocar umas partes do vídeo pra vocês verem um pouquinho. Não casei sozinha, então trouxe, né, o escolhido pra contar e falar aqui também. Antes de começar o vídeo, já falei aqui dos 100 mil inscritos, mas a gente quer muito mais para esse canal. Então já curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando, porque a gente está tendo várias ideias legais, eu tô pensando em vários quadros novos aqui pro canal e quero vocês comigo. Então, pode se inscrever. Para quem não sabe, o Diogo é daqui de Campinas, né? E eu sou de Mogi das Cruzes. Então a gente namorava à distância. E aí na hora do casamento a gente ficou meio... E aí, né? Sem saber pra onde vai. Como é que faz? Normalmente é na cidade da noiva. E eu tinha um único lugar na minha cidade que eu queria muito, que eu adorava. Mas que no fim não deu certo. Por questões assim de... Na verdade foi pelo buffet, né? Não, na verdade misturou um pouco, né? Tinha a questão do buffet, que a gente Era um queria... hotel. A gente queria um determinado cardápio. Não tinha curtido muito o cardápio que eles ofereceram. A comida não era espetacular. E aí a gente queria trazer, era a regra do A gente queria local, trazer um buffet de fora. não podia, e eles exigiam meio uma ocupação muito grande do hotel. Isso. E é um hotel um pouco mais caro, para você hotel bem exigir caro. a pessoa ficar no hotel. Então a gente achou um pouco desconfortável. E é uma distância que também ele é um pouco mais isolado, é uma distância que se a pessoa não ficasse hospedada, também seria ruim. Então a gente falou, poxa, a gente vai criar um problema para os convidados e a gente optou por não Isso, topar. E aí desde o começo a gente fez a seguinte divisão. Eu e a minha mãe ficamos com a organização do casamento, assim, da festa propriamente, da cerimônia, enfim. E o Diogo tava com a organização do nosso apartamento, que era em Campinas, até por essa questão geográfica mesmo, né? E lua de mel. Então ele um pouco se envolveu nas decisões do casamento, eu mais contava empolgada o que eu e minha mãe tínhamos resolvido. E idem ele aqui com a casa, tipo, eu visitei raríssimas vezes, acho que pouquíssimas vezes enquanto estava em obra e tudo mais, porque eu não vinha, eu não tava aqui. Então a gente já fez essa divisão pela questão geográfica e por questão, acho que até de interesse, né? Eu e minha mãe, a gente tava, tipo assim, realizada. Sim, total. A minha mãe e meu pai, pra entenderem, a minha mãe casou com 17 anos grávida, então assim, com o rabinho entre as pernas, tomando, entre aspas, bronca das duas famílias que eles tinham engravidado. E foi um casamento, assim, que ela não escolheu nem mesmo o vestido dela. Quando chegou a vez do meu casamento, Realizou. e que eu era a primeira a casar da minha casa, né, meus irmãos não tinham casado, nossa, era tipo, ela tava fazendo o casamento por ela e por mim e por todos os sonhos. Então assim, a gente tava muito realizada, a gente tava curtindo muito, muito, muito. Quando acabou o casamento ficou até um certo vazio, assim, nós duas, porque era uma ocupação deliciosa que a gente tinha e que a gente fazia juntas. Tanto é que o casamento, lógico, ele aconteceu com todos os nossos gostos e tal, mas ele até mudou um pouco o nosso plano inicial, que a nossa ideia inicial... Principalmente do tamanho, né? Justamente, era fazer um casamento um pouco menor. Aí chegou uma hora que... Essa história é engraçada. Mais a sua família, que estava mais envolvida, começou, mas eu preciso chamar fulano. Não, minha mãe ficava assim, ela fazia aí a assim. gente falou, então tá bom. Era muito bom chama, isso. Ela falava assim, encontrei fulana. Mas chato, né? Ela não tá na lista. Porque a família da Marina, né, em especial, né, a mãe dela, era uma pessoa muito boa praça, assim. Então ela minha mãe conhecia Mogi inteiro. Falava com todo mundo, então todo mundo, e pela empolgação, ela queria que estivesse no casamento. Queria que estivesse presente no casamento dela. Do casamento, nossa, da filha dela, minha primeira, né, que vai casar em casa, minha menina, né? Então o casamento ficou muito maior do que a gente imaginava. Ela ficava super nisso. Cada pessoa que encontrava, não tá na lista. Pra vocês terem noção, o casamento era pra 300, 350 pessoas. A gente falava de 250 a 300. O casamento acabou em 600. 600
sem quebra, foi tipo quase 600 pessoas mesmo. Assim. Foram mesmo. Então assim, abriu a porteira tipo geral mesmo, não é que aumentou 50 pessoas, 100 pessoas, mais que dobrou o casamento. Foi um casamentão, assim, uma festa bem grande, pra bastante pessoas. Enfim, dá pra entender a realização, né, minha, da minha mãe, nananã, empolgação total. E aí a gente decidiu logo no começo por ser em São Paulo, pensando, está no meio do caminho pra todo mundo, tem hotel pra todos os bolsos, pra todas as regiões, é fácil de atender, porque isso também era uma questão em Mogi. Mogi tinha, na época, muito pouco hotel. E aí a gente pensava, nossa, pra todo mundo vir, eu morava em São Paulo na época, então todos os meus amigos de faculdade, estavam em São Paulo. O Diogo, todo o lado dele era de fora, então a gente pensou que talvez ficaria desconfortável para acomodar, não ia ter uma boa acomodação para todo mundo em Mogi. Então de cara foi para São Paulo e aí a gente já começou a visitar lugares lá, entender o mercado de casamentos de lá. E eu e minha mãe, a gente tinha um dia fixo para ir para São Paulo, acho que era quarta-feira, alguma coisa assim. A gente ia toda semana e resolvia coisas, ou visitava, ou conhecia lugares. Enfim, foi realmente um período muito curtido, assim, muito gostoso. A consultoria era de São Paulo, a gente acabou fazendo tudo em São Paulo mesmo. Exatamente. A gente, no começo das decisões, visitou algumas assessorias, porque justamente, né, porque a gente não estava inserido nem no mercado de casamentos, e muito menos na cidade de São Paulo. E aí a gente acabou fechando com a Mariages, que foi uma empresa muito legal, deu as coisas assim muito mastigadas pra gente, facilitou muito a vida. E é uma coisa que eu indico pra quem tiver a disponibilidade e tudo mais, de ter uma pessoa ajudando. Porque essa pessoa está acostumada a ter os fornecedores que ela gosta de trabalhar, os fornecedores que dão certo. Ela já me entregava 3, 4 orçamentos de cada coisa, então ficava pra mim muito mais assim a parte legal da coisa, de ver o que um tem, o que o outro tem, não ficar correndo atrás dessa parte burocrática. E eles pensam em umas coisinhas pequenas que às vezes eu, pelo menos, me surpreendia demais. Quando a Marina falava, pode parecer idiota, né? Mas ela chegava e falava, a gente está resolvendo, por exemplo, o docinho. Só que agora a gente tem que resolver a forminha. Eu falava, pô, mas... As bandejas, tipo umas coisas assim. O docinho já não vem com a forminha? Pra mim, não, você tem que escolher isso. Mas sabe coisinhas, muito detalhezinho mesmo, pequenininho, que elas... Eu lembro que quando a gente foi resolver os doces, que eles fizeram uma degustação no escritório deles, né? Então foi minha família, a família dela, marcou um dia, ninguém é de São Paulo, então foi todo mundo pra São Paulo, e ela, nossa, tinha doce até dizer chega. E foi muito legal, a gente fez um teste às cegas. Um monte de fornecedor, um teste às cegas, aí depois acabou, ela pegou uma bandeja gigante de forminha, essas são as opções de forminha. Sempre que a gente ia pra São Paulo, a Marina foi muito mais vezes do que eu, ia pra resolver, né? Então... Eu achei, muita gente fala de casamento, de é muito difícil, as decisões, né? Mas eu não sei se em virtude da gente ter tido essa separação, um tá olhando mais pra isso e eu confiava, e eu olhando pra questão da casa e lua de mel e ela confiava, a gente não teve estresse. Pra mim, não teve estresse assim. E nem pra mim, assim, quando batia, quando batia uma coisa em outra, a minha mãe era muito, prática. Muito prática, tipo, se eu sou prática, minha mãe era 3 vezes mais, e ela falava assim, é uma festa, a gente tá organizando uma noite linda que é pra ser legal. Se é pra ter estresse, então é melhor a gente não fazer nada. E assim foi, do começo ao fim, a gente curtiu muito. Essa questão da lista foi uma coisinha que teve um pouquinho de estresse, no sentido de que a gente desejava menor. E eles começaram a sofrer, mais a minha mãe do que meu pai, que queriam maior. Mas também no momento que a gente falou, bom, então tá, a gente também conversou entre a gente e falou, poxa, né, estão fazendo uma super festa pra gente, estão dando tudo do gosto que a gente gosta. Vamos
fazer o gosto deles também. O que vai mudar, né? Pra gente, a gente vai ter que cumprimentar mais pessoas, a gente vai fraternizar com mais pessoas. Eram pessoas que a gente também, de uma certa forma, tinha relacionamento tal. Não é que tinha um monte de estranho. Mas talvez existe na hora que você tem que reduzir uma lista, muitas dessas pessoas, né, de 600 para 250, naturalmente tem uma gordura gigantesca, né? Então... Mas no momento que a gente liberou isso também, realmente, não teve nenhum estresse, assim. Foi um período muito delicioso e a minha mãe falava isso o tempo todo. É uma festa, é pra gente curtir. E ela falava isso também, assim, a festa dura poucas horas, né? Eu acho que isso toda noiva tem que ter em mente. É um gasto enorme que você tem, não importa o casamento que você faça, proporcional ao tempo de festa, né? Você gasta poucas vezes na vida um valor grande, assim, numa quantidade de horas. Então, a festa começa nas decisões, nos preparativos, nos sonhos. Aproveita desde o começo, não deixa só para aquelas horinhas, porque faz assim, a gente se distrai, a gente não vê muita coisa ali na emoção, você quase que não lembra. Então, realmente, a gente tem que curtir o preparativo. Tem que curtir esse planejamento prévio que envolve um casamento e começa um ano antes, né? Um tempão antes. Bom, o lugar escolhido foi o Leopoldo, né? Que hoje em dia nem tem mais. Não existe ele mais. Fechou. Essa casa... Que eu saiba, não existe mais. Que eu saiba também não. Mas era um lugar lindo. Ai, isso também é engraçado. Diogo e meu pai eram os perdidos do pedaço. Meu pai chegou na festa e falou assim: meu Deus, que lugar lindo. Olha esses lustres, Lúcia. Maravilhoso. Ela... Mas esses lustres não são do lugar, a gente colocou cada um desses lustres. Tipo, eles achavam que tava tudo lá, maravilhoso, tudo era dado pelo lugar. E não, cada mini coisa era contratada, era alugada, era... A decoração eu tinha visto um 3D lá. E... O lugar era lindo de fato, assim, lindo. Que eram colunas e tudo mais. Mas não tinham lustres de cristais. Mas eu também, eu entrei e falei, nossa, ficou demais, assim, parecia que era um convidado. Meu pai e o Diogo eram, tipo, meio convidados. A festa era minha e da minha mãe, bastante, assim. Eu acabei me envolvendo em algumas decisões mais macros, assim, né? Então, que nem teve lá, mostraram 3D da decoração. Poxa, legal, tá legal, cores e tal. Mas mais num caráter de me envolver um pouco do que efetivamente decidir. Foi uma mais coisa comida. Que você se envolveu bastante foi banda. O que eu queria me envolver era um pouco na parte do entretenimento e comida. Né? Então, na degustação, cardápio. Que é uma coisa que eu gosto muito. Isso foi uma delícia então, também. Cardápio, tanto comida como parte de bebida. A banda, que foi algo que a gente, num primeiro momento, a gente não pensava em ter banda. A gente pensava que ia ser só DJ. Aí a gente começou a empolgar com a ideia. Na época a gente tinha ido em alguns casamentos, tinha gostado de algumas bandas. Aí tinha uma banda que a gente tinha gostado. Eu me apaixonei. Ela tinha gostado muito, que agora eu não lembro o nome. Eles eram uma pegada meio... se eu não me engano, o nome era Soul Funk. Eu não lembro o nome deles. Mas a gente tinha ido num casamento, eles tinham uma pegada super legal. Eles cantavam tudo com umas roupinhas meio training, assim, sabe? Era um estilo meio Bruno Mars. Né? Os caras, tipo, era bem legal, assim. Depois a gente até viu em alguns lugares, né? Acho que em programa, TV e tal, os caras eram bem legais. A gente chegou até a contratá-los. Né? Gente, eu tô confundindo tudo. Soul Funk, eu tô olhando aqui. É a banda do Júnior, não é? Soul Fine. Não é. Não? Não é. Enfim, não lembro o nome da banda. Mas era muito legal. Mas a gente gostou pra caramba. Fiquei enlouquecida. Aí a gente chegou na conclusão de que, vamos ser esses caras, tal. A pegada deles é super legal. Contratamos, aí acho que mais ou menos um mês antes. Não, foi um pouco mais. Um pouco mais? Sei lá, os caras entraram em contato, falaram, a gente vai cumprir a agenda, se tiver que cumprir. Só que a gente vai entrar numa turnê na Europa, não lembro onde era, Alemanha, Holanda, assim. Sei lá. E a gente está num ritmo muito pesado de trabalho e alguns integrantes gostariam de ficar de férias. De tirar alguns dias, emendar alguns dias. Mas se a gente tiver que voltar, já está contratuado, a gente volta. Aí a gente se borrou de medo, né? Falou, primeiro, ou os caras podem vir com má vontade, né? Ou um pedaço não volta. 3 caras da banda resolvem não voltar. Foi. E aí a gente falou, então, não queremos esse tipo de insegurança. Cancelamos. E aí a gente voltou a falar sobre banda, né? Quem que a gente vai chamar. E voltou para uma ideia que inclusive eu
já do início tinha gostado, que tinha sido uma sugestão do pessoal lá da consultoria, da assessoria, e que a gente tinha ficado meio assim, que era o pessoal que é o W, né? E que eu acho que marcou uma época, marcou nossa época, talvez um pouco mais até um dos nossos irmãos, um pouquinho mais velhos, mas por a gente ser filho caçula, a gente teve contato, eu lembro de show do W, Please Don't Go, sabe? Aquelas coisas que, tipo, eu acho que vai ser muito legal. Vai ser um momento que vai vir uma banda, e mais do que ser uma banda que vai animar, vai ser tipo... Todo mundo vai conhecer. É, uma atração ali no casamento. Eu confesso que essa parte daí, depois que cancelou a banda que eu tava, eu deixei mais pra ele, pra assim, eu deixei a decisão, abri um pouco mão da decisão. Porque eu tava, tipo, muito apegada na outra banda que acabou, assim, não tinha meios de, a gente não ficou confortável com a situação risco, né? Que foi colocada. Dá pra você tomar um risco numa atração no casamento sem chance. Aí a gente fez um CD, né? No Chá Bar, a gente já fez um CD com as músicas do W pra colocando o pessoal, né, relembrando e colocando no clima. Então essa foi a nossa lembrança do Chá Bar. Isso mesmo. E aí no casamento tava todo mundo bem empolgado no W, e na hora do W eles distribuíram balões também de coração, né? Então ficou bonitas fotos, assim, ficou um colorido e as pessoas curtindo, meio relembrando. Foi super momento, né? Foi legal. Trouxe isso daqui pra contar também, que esse bichinho, tadinho, ele sofreu por mim. Eu queria muito casar, já contei isso aqui várias vezes, né? Que eu fiquei uma época, tipo, bem obcecada, assim, eu só falava nisso. E aí nessa época eu li uma simpatia que você congelava o Santo Antônio no dia de Santo Antônio, né? Pra ele te ajudar. Tipo, você deixava ele desconfortável pra ele te ajudar. E aí ele passou por anos congelado, assim. Nossa, passou por anos. Verdade, porque eu coloquei antes. Não foi tanto tempo que ficou congelado. Ele ficou congelado, sim. E eu era motivo de baita piada, porque morava todo mundo, né, com os meus pais, eu, meus irmãos. E cada vez que abria o freezer, tava aquele Santo Antônio no freezer. E eu não deixava ninguém mexer, então meus irmãos me zoavam muito desse Santo Antônio. E aí, no casamento, ele tinha que fazer uma apresentação, ele tinha que fazer parte disso. Então ele ficou lá no altar, do lado do padre mesmo, onde estava o livro, as coisas. Na foto dá pra ver bem, participando e assim, muito agradecida por ele. E hoje eu tenho um altarzinho aqui no meu quarto com algumas coisas. Tem a porcelana, o ladró, que foi o topo do bolo, tem esse divino, enfim, tem outras coisas que representam ali pra mim, que fica num altarzinho aqui no nosso quarto. Ele foi uma parte importante pra mim. Tadinho. Uma decisão que eu amei ter tomado foi ter pedido pras madrinhas ir no mesmo tom de vestido. Eu idealizei, tipo, sei lá, coisa de virginiana metódica, que ia ficar muito harmônico na foto, todo mundo com tons parecidos. Eu detesto aquela coisa assim de, eu sou madrinha, você vai de amarelo? Então eu vou de verde. Você vai de verde? Então eu vou de vermelho. Tipo, fica um arco-íris louco, que eu acho que, tipo, ninguém conversa com ninguém e fica muito feio, e as pessoas têm essa tendência de não quererem repetir a cor. E eu acho justamente ao contrário. No meu mundo ideal, acho que eu já até falei isso aqui, eu queria todo mundo de preto, todo mundo. As mulheres, os homens, e eu acho que ia ficar chique, eu acho que ia ficar maravilhoso. Mas o Diogo não aprovou essa ideia. E eu pensava assim, preto todo mundo tem, preto favorece todo mundo. Sabe aquele vestidinho preto, tipo, você usa, madrinha, você consegue usar outras vezes, enfim, eu achava assim, o máximo do máximo, e vê-se muito isso em casamentos americanos, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa ideia, justamente pela ideia do Diogo. Ele acha que assim, nossa, parece que tá triste, parece... Como é que parece velório. Parece velório. Eu acho preto. Nada a ver, porque eu não acho nem nada a ver usar preto em velório. Pra mim não representa costume, nada, né? assim. Mas é um costume, não é o que representa pra você, é um costume. As pessoas usam preto em velório. Aí você tá num momento de celebração... Eu achava que ia ficar chique preto. demais, assim, demais. Enfim, ele não aprovou, eu respeitei. E aí eu pedi pras madrinhas irem todas, assim, do jeito que tá essa foto, em tons nude, rosinha e tudo mais.
Vou ser muito sincera que essa decisão não agradou todo mundo, principalmente as mais branquinhas de pele, porque ficaram se sentindo que não era muito favorecido. E aí, putz, você tem que providenciar um vestido, então se não é uma cor que você adora, se não é uma cor que te favorece, você não quer comprar. Não, e além do mais, você não quer investir, né? Sim. Então, não foi uma decisão que agradou todo mundo, mas... Nossa, tipo, eu amo. Eu olho a foto agora e eu penso, tudo bem, que eu talvez desagradei um pouco. Eu amo que eu fiz isso, que eu tomei essa decisão. Achei que todo mundo tava linda, maravilhosa, o altar tava maravilhoso, enfim. Amei essa minha sugestão para as madrinhas. Uma outra coisa também para contar das madrinhas, que foi o máximo para quem estiver organizando o casamento, eu pedi para todo mundo se arrumar comigo, no mesmo lugar que eu fechei. E foi muito legal, quase todas, assim, foi bem poucas que não foram. E foi um dia muito gostoso, foi um dia, assim, de muita comemoração desde o começo do dia, todas as madrinhas juntas, a minha mãe, a minha sogra, minhas cunhadas, foi muito, muito legal, assim. Quem puder também é uma decisão legal. O vídeo do nosso casamento eu amo e era um fornecedor também que eu tinha decidido, assim, desde muito tempo antes, porque todo casamento que eu via na internet, que eu pesquisava, eu gostava muito de olhar esses sites e tal. Todos que eu achava o máximo era do Vinícius Credídio, todos. Então era assim, eu não queria nem conhecer outros fornecedores de vídeo, porque eu precisava do Vinícius Credídio, e foi ele. Foi uma coisa muito legal, né? Foto a gente pesquisou um pouco e tudo mais. Eu me apaixonei na Fernanda Scott. Só que a gente deu um certo azar com ela. Foi uma fatalidade. Mas foi uma pena. Porque, por exemplo, eu vi vários casamentos, ela fica até o final, ela vai com os noivos pra noite de núpcias, né, pro hotel onde fica, e tira foto, faz como se fosse já um trash the dress, então pula na piscina do hotel, coisa assim. Ela se dedica mega aos noivos. E no nosso casamento acabou não acontecendo, porque o pai dela tinha falecido, acho que 2 dias antes. Eu acho que então, no dia anterior, não foi? Ela tava assim, zero no clima, e ela falou pra gente, ela fez a cerimônia, e logo, um pouquinho depois da cerimônia, ela falou, gente, eu não tô legal, eu não tô bem, eu vim por vocês, mas eu vou deixar a minha equipe. E aí não foi a mesma coisa. Lógico, temos fotos lindas, nosso álbum é lindo, mas não teve... porque foto, essas coisas tem muito da linguagem, né? da pessoa, né? Do a arte estilo, dela, né? Então, lógico, a gente tem fotos lindas, tem um álbum super legal, tal, mas a falta gente não teve um pouco aquele tchan de outras coisas que a gente tinha visto, mas a gente entende porque foi realmente uma fatalidade, não tem muito o que fazer.
né? Emocionalmente, se a pessoa não tá legal, também todo mundo que é meio da arte sabe que não vai render igual. Sem dúvida. Mas foi uma pena, assim, de uma certa forma, porque era uma expectativa, e era uma expectativa que a gente gosta tinha. muito de foto e tal, mas enfim, temos era tudo pra aí, ser. né? O vestido que eu ia falar, também, todos os vestidos que eu me apaixonava, que eu olhava, era da Wanda Borges. Tudo que eu via. Eu bati o olho, nossa, apaixonei nessa noiva, vou olhar a Wanda Borges. Daí quando a gente foi ver vestido, eu basicamente só queria ir nela. No meu mundo ideal, eu faria primeiro aluguel. Porque eu não tenho apego no vestido, eu acho que no fim essa coisa do eu vou guardar, minha filha usar, não sei o que lá, acho que a moda muda, o estilo da pessoa, a personalidade é outra, sei lá, não tinha esse apego. Mas ela não faz, né? Com ela é só vestido sob encomenda, personalizado e tal. Então acabou sendo assim, a minha mãe fez o meu gosto, porque tudo que eu gostava era dela. Amo o meu vestido, mas hoje eu acho que eu faria diferente. Eu acho que ele não era o modelo ou o vestido que mais me favoreceu, que pro meu corpo... Não sei explicar, mas... também a gente vai mudando, né? Depois que acontece é mais fácil da gente mas avaliar. Eu amei meu vestido, era do jeito que eu queria. Tava lindo. Gostei bastante, assim, o cabelo também. Eu queria uma coisa bem clássica, uma coisa mais romântica, que é meu jeito. Nosso casamento foi por uma linha, né, tudo mais clássica, mais o nosso estilo, assim, mais tradicional. Uhum. Tem aquela tradição de usar no casamento uma coisa emprestada, uma coisa nova, uma coisa azul. Daí o meu véu era emprestado por uma amiga querida e eu coloquei uma liguinha azul, tipo, era só uma voltinha aqui pra ter, que ninguém ia ver, né, uma coisinha azul. Enfim, tinha várias coisas novas e tal. Aí no altar, quando eu fui cumprimentar os noivos, né, os noivos não, quando eu fui cumprimentar os padrinhos, eu senti o negócio escorregando. E aí eu comecei a arrastar meu pé e cada madrinha que eu abraçava, eu pensava, eu falava, minha liga caiu, vê se tá aqui embaixo, minha liguinha caiu, vê se tá aqui embaixo. E todo mundo, tipo, tentando ajudar, tentando ver, e eu fui arrastando, ela ficou no meu pé, acho que se eu levantasse ela cairia, mas ela ficou no meu pé e eu arrastando, assim. Foi só uma besteirinha engraçada que aconteceu, mas bem na hora de cumprimentar, que eu tinha que fazer a roda inteira, ela escorregou. A gente não foi aquele noivo e noiva que para na frente e as pessoas vão vindo e, né, descendo na nave. A gente rodou e cumprimentou todo mundo. Então foi um caminho longo que eu fui, tipo, me arrastando, assim. Mas no fim, deu tudo certo. Caí, eu acho que chegou a cair numa das... Pensando agora, porque eu acho que alguma das madrinhas pegou e guardou pra mim. Eu não saí, porque minha preocupação era essa, a saída toda que eu tinha. Pós... cumprimentar todo mundo. É verdade, caiu no meio e uma amiga pegou. Uma coisa que eu lembrei engraçada, agora você está falando do altar, o momento que o noivo fica ali esperando, né, a noiva entrar, tudo, é muito doido, assim, parece uma eternidade e não entra nunca, né? Nossa, e na prática são, sei lá, segundos, minutos, é ridículo o tempo. Mas pra você tá demorando demais, e é um momento que tá todo mundo, você repara que fica assim, olhando pra entrada da nave, né? Que e a cara do noivo. E a cara do noivo, né? A cara do noivo, você fica ali, né? Com aquele jeitinho. E eu fiquei o tempo todo na expectativa e pensando o que eu ia falar pro Jurandir, pro pai da Má. Por que eu vou falar pra ele, né? Naquela hora ali que ele me passa e tal. E fiquei com um discurso, né? Eu pensando, Só que na hora eu fiquei tão emocionado que a hora que ele chegou, né, me passou ela assim, eu travei, não sabia o que falar, abracei ele e falei, valeu. 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 Ou alguma coisa meio assim, tipo, poxa, valeu, hein? Depois eu fiquei pensando, nossa, o que eu falei valeu, né? Nada a ver. Meio tipo um negócio nada a ver, mas eu na hora você trava. No casamento, eu lembro que você se emocionou, chorou, né? Emocionei. Eu não lembro, acho que você fica tão paranoiada com a maquiagem. E eu não sou de chorar tão fácil, né? Eu acho que, né, pra essas coisas eu não sou de chorar. Por exemplo, a apresentação da Lelê, das meninas do Diogo é muito mais de chorar do que eu. Eu fico lá, tipo, concentrada vivendo. Eu choro em filme, tipo, eu me acabo em filme. Eu choro em tudo. Acho que foi isso. Uma coisa que é uma... Não sei se é uma dica, pode ser um negócio super manjado, tá? Mas que eu gostei muito de uma forma que conduziram o nosso casamento,
né, é que logo que a gente terminou, a cerimônia e a festa foi no mesmo local, né? Eram 2 salões, então eles fizeram toda a estrutura que era da igreja ali, né? A gente queria isso. Aí a hora que acabou, que eu acho que foi inacreditável a velocidade que os caras mudam tudo, virou um outro ambiente. Virou um lounge com sofá. Mas a hora que logo que a gente terminou, eles deslocaram todas as pessoas pro salão maior, né? Fecharam esse espaço para fazer a organização e a gente saiu por um outro caminho, assim, por uma sala nossa. E aí a gente jantou. Não, primeiro a gente tirou foto com os padrinhos, verdade. mas as fotos também foram rápidas. A gente tirou foto com os padrinhos e isso foi muito prático, eu achei que foi muito bom isso. Sabe, não fica aquele embaça que a festa não começa. A gente acha muito chato quando o noivo e a noiva demoram tipo mais de uma hora então pra foi voltar super rápido, pra festa. já foi, eles já tinham tudo uma dinâmica rapidinho, ó, com cada casal, com um grupo, nananã. Foi liberando os padrinhos também. Já foi liberando o pessoal, porque senão não... Eu tenho a sensação, pelo menos quando eu vou num casamento, enquanto os noivos não chegam, parece que a festa não deslancha, né? Fica aquela música ambiente, o coquetel, e não vai, né? A festa não engrena. E a gente não queria muito que ficasse embaçando nisso. Então a gente fez rapidinho as fotos, a gente já foi para uma sala lá que tinha... Que tinham todas as entradinhas, assim, tudo que estavam servindo pra gente comer. O prato rapidinho também, a gente jantou super rápido. Então a gente jantou tranquilo, comeu... Para dar hora de ir pra festa, porque sabe? a gente também pensava assim, noiva e noiva é difícil sentar pra comer, só que ao mesmo tempo bebe. E cada vez que você senta, daí vem alguém cumprimentar, vem alguém falar. Então a gente já matou isso antes e a gente chegou pra festa pra curtir a festa. E uma outra coisa legal também da Mariages é que a gente tava bebendo, né? Então, eu ia no bar e pegava, ou alguém me trazia bebida, alguém delas, né? Eu pedia, tal. Só que eles estavam sempre, tinha alguém cuidando de mim e alguém cuidando do Diogo, específico. E a pessoa trazia água, ficava intercalando, pra o noivo e a noiva também não ficar passado e não lembrar daquele momento, ou passar mal, porque isso pode acontecer, né? Então foi muito legal, a gente intercalava a bebida com água, a gente ficou super bem, né? Foi super tranquilo. A nossa festa foi muito longa, assim. Foi. Eu não lembro ao certo horário que começou, assim, sei lá, começou umas 8. Acho que era. Mais ou menos, e a gente saiu de lá... Já tava meio claro. 5 horas da manhã. Foi super... foi muito legal. Foi um casamento dos sonhos, gostoso. Assim, foi muito legal. Não faria nada do jeito diferente. Que a gente queria, foi muito especial. Acho que é isso, né? Contamos tudo. Quase tudo. Sim, falamos pra caramba. Pra caramba, vídeo bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi muito gostoso reviver esse momento. Sim. Foi muito realização de um sonho, assim, o nosso casamento, a nossa festa. Foi bem delícia. E que fique aí algumas dicas pra quem tá uma etapa antes, né? Quem ainda não casou, tá planejando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.